Para a gente conseguir entender uma das ideias mais, assim, profundas da filosofia maçônica, a primeira coisa a se fazer é deixar o barulho do mundo lá fora. Vamos fechar a porta para essa bagunça toda e mergulhar num conceito que não é construído com palavras, mas com a falta delas. Pensa só no nosso dia a dia. É o tempo todo um bombardeio de vozes, notificações, debates. Parece que todo mundo tem alguma coisa para dizer, a toda hora. É um fluxo que não para, sabe? Uma verdadeira ditadura da opinião, onde ficar em silêncio parece até uma ofensa. E nesse ambiente, a comunicação vira uma espécie de competição. As pessoas não falam mais para trocar ideias, mas sim para impor uma verdade. É como um palco gigante onde todo mundo grita. Mas aí fica a pergunta: no meio de tanto ruído, tem alguém realmente escutando? Só que, olha só, existe uma tradição que propõe exatamente o contrário. Um caminho que não começa falando, mas sim ouvindo. Uma jornada que valoriza aquilo que a gente aprende quando a boca se cala e a mente finalmente se abre. A primeira lição simbólica é essa. Quando se entra no templo, o tumulto do mundo fica para trás. E esse ato de fechar a porta, ele não é só físico, não. É uma metáfora muito poderosa para a gente silenciar as distrações de fora e dar o primeiro passo para o trabalho interno, para a verdadeira construção de si mesmo. Sabe, muita gente vê o silêncio só como uma regra, uma disciplina meio imposta. Mas isso é um engano. O silêncio, aqui, não é uma mordaça. Ele é a ferramenta fundamental. É um privilégio que é dado para que a gente possa, finalmente, se escutar. A própria natureza já dá uma pista bem óbvia, né? Mas que a gente ignora direto. A proporção é clara: 2 ouvidos para uma boca. A função é simples: escutar tem que vir antes e ser muito mais importante do que falar. É um princípio de sabedoria que está escrito na nossa biologia. E aqui a gente chega numa das metáforas mais bonitas da maçonaria. Cada pessoa é uma pedra bruta, cheia de arestas, de imperfeições. E o silêncio, ele é o cinzel e o martelo. É no silêncio que a gente confronta a própria vaidade, os próprios vícios. É o trabalho de desbaste, sabe? De esculpir a si mesmo. Então, o processo é mais ou menos este. Primeiro, a gente cala a voz de fora, aquela que só fica repetindo o que a gente já acha que sabe. Isso força a gente a encarar a voz de dentro, com todas as suas contradições. E é só depois desse confronto que se abre um espaço de verdade para aprender algo novo, para absorver o que antes era totalmente ignorado. Por isso, saber se calar não é de jeito nenhum um ato de submissão ou de fraqueza. Pelo contrário, em um mundo que exige opinião o tempo todo, escolher o silêncio é um ato de força, de controle sobre os próprios impulsos. É um verdadeiro ato heróico de autodomínio. Agora, vamos chegar no centro da questão. Um ponto que gera uma confusão danada. O que são os famosos segredos da maçonaria? Para entender isso, é fundamental separar 2 palavras que até parecem sinônimos, mas que aqui têm significados completamente diferentes: sigilo e segredo. Vamos a uma provocação. Imagina que alguém de fora da ordem acha um manual de rituais e lê tudinho, cada palavra, cada instrução. Essa pessoa agora conhece o segredo maçônico? A resposta, olha, pode surpreender. É aqui que está a distinção crucial. O sigilo é o pacto. É a promessa de proteger palavras, sinais, identidades. É uma questão de honra. Agora, o segredo? O segredo é outra coisa. Ele não está nas palavras, ele está na experiência. É uma transformação interna que não dá para ler num livro, só dá para viver. E essa citação do Giacomo Casanova ilustra isso de uma forma brilhante. O verdadeiro segredo é inviolável, porque ele não é uma informação que pode vazar. É uma vivência. É a mudança que acontece dentro da pessoa. E ninguém pode roubar ou contar a transformação pessoal de outra. Tá, então a questão mais importante é: como é que esses princípios se aplicam fora do templo? Como essa filosofia tão antiga faz sentido no nosso mundo moderno, que é tão barulhento e muitas vezes tão indiscreto? A aplicação é direta e muito poderosa. Quem pratica o silêncio para se conhecer melhor, aprende a ouvir com empatia de verdade as pessoas que ama. Quem entende o valor do sigilo se torna alguém confiável, um porto seguro para os amigos. E quem realmente vive o segredo não precisa ficar falando das próprias virtudes. As atitudes falam muito mais alto que qualquer palavra. A gente vive na era do oversharing, né? Da exposição por curtidas. Nesse cenário, a discrição vira um valor radical. Ser um guardião da confiança, alguém que sabe ouvir e guardar,
é se tornar um oásis de serenidade no meio do caos. E assim, a jornada toda se resume a esse tripé: valorizar o silêncio como ferramenta de crescimento, manter o sigilo como uma prova de honra e, acima de tudo, viver o segredo, permitindo que a transformação interna se mostre em ações nobres. Essa é a verdadeira arte silenciosa.